Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Porque quanto maior o número de inscritos, quanto maior o número de likes no canal, o algoritmo do YouTube naturalmente, né, aos poucos, irá exibindo, né, propondo, né, por assim dizer, o canal e os seus vídeos para um número maior de pessoas, né, e assim nós conseguiremos levar a um maior número então, de ouvintes enfim, a nossa divulgação, né, que procuramos aqui fazer nesse canal, tá certo? Cada um dá a sua contribuição como pode, e criar esse canal e divulgar aqui vídeos de, grosso modo, cultura espírita, né? Vídeos que procurem divulgar a doutrina espírita. Foi a contribuição que me veio à mente, que me veio ao coração, tá certo? Então, se você puder contribuir, se inscrevendo no canal, evidentemente é algo gratuito, você estará ajudando a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Dito isso, então, esse é o vídeo, né, primeiro em que nós vamos trazer aqui excertos e comentários desse livro, né? Por trás do véu de Ísis, por trás do véu de Ísis. Essa edição é a primeira edição. Acho que já houve uma outra edição após essa em que a capa é diferente, tá certo? Mas enfim, por trás do véu de Ísis. O autor é Marcel Souto Maior, né? O subtítulo é Uma investigação sobre a comunicação entre vivos e mortos. Então esse é um livro muito interessante, em que o autor, Marcel Souto Maior, que é autor também do livro As Vidas de Chico Xavier, né, que posteriormente foi levado ao cinema, né, enfim, deu origem ao vídeo, né, ao filme Chico Xavier. Né. Então o Marcel Souto Maior realmente, digamos, é alguém com grande embasamento, né, que escreveu outras obras também. E esse tema, né, uma investigação sobre a comunicação entre vivos e mortos, né, por trás do véu de Ísis, tá certo? Esse tema, então, é muito importante. O autor vai se debruçar sobre essa questão das comunicações, né, das mensagens mediúnicas recebidas, né, de como podemos aferir a sua autenticidade, etc. E o livro é muito interessante porque ele vai, então, fazer uma análise aí. Boa parte do livro, um terço mais ou menos, né, da parte inicial dele, um terço aproximadamente, é dedicada a fazer-se ele vai apresentar, né, utilizando o material da época, um estudo feito sobre os primeiros estudos, né, um dos primeiros jornalistas a irem a Pedro Leopoldo. Essa altura Chico Xavier ainda estava em Pedro Leopoldo, enfim, um estudo feito à época com informações trazidas ali pelo jornalista que realizou a época, sobre a mediunidade de Chico Xavier no seu, né, quando essa mediunidade começou a tornar-se pública, né, enfim, logo após ali mais ou menos a publicação de Parnaso de Além Túmulo, né, isso ali anos 1930 e poucos, tá certo? Então o livro começa com essa apresentação, né, com esses comentários sobre essa época, com essa análise aí sobre essa época, enfim, trazendo o material que um jornalista daquele tempo, né, produziu para enfim, um veículo de comunicação daquela época. Então, realmente é um livro muito interessante, né? Se você ainda não leu, leia, né? Como eu disse, essa é a primeira edição, a capa da edição mais nova deve ser diferente, mas esse é o título, tá certo? Por trás do véu de Ísis, uma investigação sobre a comunicação entre vivos e mortos. O autor é Marcel Souto Maior, né? É o mesmo autor que escreveu As Vidas de Chico Xavier, que foi posteriormente levado ao cinema. Então é esse vídeo que nós vamos, perdão, esse livro, né, que nós vamos aqui aos poucos trazer excertos e comentários, como já fizemos com outros livros e faremos com outros mais, né? Isso não se trata de um audiobook, não leremos o livro, né? Enfim, não simplesmente narraremos o livro do começo ao fim, não é isso. São excertos, né, fragmentos, trazidos na sequência em que estão no livro e numa sequência lógica que, assim entendo, irá dar uma boa panorâmica da obra, né, e irá nos permitir aqui fazer algumas discussões, né. Então nós traremos aqui desse livro excertos com análises, comentários, interpretações, se for o caso. Tá certo? Muito obrigado. Se inscreva no canal,
E na sequência, então, nós vamos aqui iniciar a primeira parte, né, da análise desse livro, dos excertos, análise e comentários desse livro. Muito obrigado. Iniciamos aqui, então, o primeiro vídeo, né, dedicado a trazer excertos com análise, comentários, interpretação, se for o caso, do livro Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto-Maior. Conforme dito na parte introdutória, o livro é realmente de leitura, né, muito importante, porque além, é claro, de ser abordado o tema, né, o subtítulo é uma investigação sobre a comunicação entre vivos e mortos, quer dizer, o autor vai se dedicar a esse tema, né, de como se dá a comunicação, né, entre vivos e mortos através, nesse caso, né, em essência, de mensagens psicografadas, né, as questões relativas à autenticidade, as dúvidas que podem haver com relação à autenticidade, os fatores que interferem, etc. Mas grande parte do livro, né, enfim, mas vamos ficar aqui com a primeira terça parte do livro. O autor vai se dedicar a revisar, por assim dizer, né, informações da época, produzidas por um jornalista da época. Estou falando aí, né, começo ali dos anos 1930, né, quando o Chico se tornou famoso aí no país todo, depois da publicação de Parnaso de Além Túmulo. E um jornalista então foi até a cidade justamente investigar, né, essa questão das mensagens que Chico recebia, etc. Grande parte do livro é dedicada a trazer essas informações. Então esse começo, sobretudo, é muito importante, ilustra, né, traz a lume passagens muito importantes da história do espiritismo no Brasil, especificamente nesse caso da mediunidade de Chico Xavier. Comecemos então. Ao longo de 74 anos de mediunidade, Chico Xavier foi perseguido, investigado, insultado e humilhado até se tornar um ídolo popular. Nesta primeira parte da pesquisa, vamos reconstituir duas investigações feitas sobre a psicografia do médium. A primeira foi conduzida por um repórter do jornal O Globo, Clementino de Alencar, em 1935. A segunda investigação foi realizada por uma equipe de pesquisadores espíritas liderada por Paulo Rossi Severino, que analisou as chamadas mensagens particulares. Cartas dos mortos para as famílias na Terra. Cartas dos mortos para as famílias na Terra. O desafio nessas duas inquisições, entre aspas, coloca o autor, era o mesmo: buscar evidências da autenticidade da comunicação entre vivos e mortos e obter provas da sobrevivência do espírito. Os resultados dessas investigações vamos descobrir a partir de agora. O psicógrafo Celso de Almeida Afonso de Uberaba costuma repetir uma frase quando se compara com o mestre Chico Xavier: eu sou só um radinho de pilha, o Chico era a Embratel. Para os mais jovens, né, que de repente talvez não saibam, a Embratel é a empresa brasileira de telecomunicações, né? Enfim, era a entidade responsável pelas comunicações no país, né? Telefonia, TV, etc. Enfim, então o médium aqui quer dizer que, comparado à mediunidade de Chico, né, a dele, por certo, era bem menor. Se Chico era Embratel, ele seria apenas um radinho de pilha. Mas enfim. Quando perguntei a ele, numa de nossas conversas logo depois da morte de Chico, se nunca alimentou a esperança de ser uma espécie de sucessor do médium na tarefa de psicografar mensagens de mortos para suas famílias, Celso respondeu bem-humorado: querer eu até já quis, quando era jovem, mas sem ter de abrir mão da minha privacidade e da minha família. Querer é uma coisa, mas poder... Morre um capim, nasce outro. Era esta a resposta de Chico quando questionado sobre um possível sucessor. Hoje, no Grupo Espírita da Prece, centro fundado por ele, em Uberaba, nenhum psicógrafo transmite mensagens de mortos para suas famílias, uma tarefa que o próprio Chico só passou a desempenhar com assiduidade em sessões públicas em 1967, depois de completar 40 anos de mediunidade. Então veja-se que o próprio Chico, não obstante, né, sua comprovada, sua elevada, né, comprovadíssima e elevadíssima mediunidade,
só passou a produzir esse tipo, né, de obra, a se dedicar-se a comunicações, a mensagens, né, comunicações enviadas pelos mortos aos seus entes queridos, em 1967, tendo completado já aquela época, né, 40 anos de atividade mediúnica. Né? Sim, lembrar que esse livro que estamos a ler, a comentar, melhor dizendo, né, enfim, excertos aqui, foi publicado em 2004, né? Então a informação que é trazida aqui com relação, quando ele diz hoje no Grupo Espírita da Prece, etc., quer dizer, se refere aí a 2004 ou um pouco antes, enfim, quando o livro foi escrito, tá certo? Enfim. Assombrado por visões e vozes misteriosas desde os 5 anos, se referindo no caso a Chico Xavier, assediado por visitantes e curiosos de todo o país e do exterior, ele vivia permanentemente em dois planos, o físico e o invisível. Era um ser interexistente, segundo definiu o professor Herculano Pires num dos ensaios escritos sobre o médium. Alguém capaz de existir no aqui e no agora, como homem no mundo, e no além, como homem fora do mundo. Alguém capaz de experimentar ao mesmo tempo duas vidas, a de vigília e a hipnótica. Esquizofrenia? Fraude? Autossugestão? Um iluminado? Sou apenas uma tomada entre dois mundos, Chico respondia. Ao longo de 92 anos de vida, 74 deles dedicados à psicografia, o homem de origem pobre, mulato, filho de pais analfabetos, nascido no interior de Minas Gerais, escreveu 412 livros. Vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda em cartório a instituições beneficentes. Os livros não me pertencem. Eu não escrevi livro nenhum. Eles escreveram. Chico repetiu ao longo da vida até morrer, no dia 30 de junho de 2002, na cama estreita do quarto da casa onde morava, com o máximo de simplicidade, em Uberaba. Graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Sua casa foi transformada em museu pelo filho adotivo Eurípides Higino de Reis e está aberta à visitação. Mais adiante, prossegue o autor. A vida de Chico, isso já na página 34, é a história de uma construção. Ao contrário do que muitos pensam, os mais devotos, Chico não nasceu, entre aspas, iluminado em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Essa luz foi se construindo aos poucos, em meio a sombras e curtos circuitos, sob a tutela de um guia espiritual, Emmanuel. Nessa passagem, muito importante, abrir um parênteses aqui, enfim, para comentar um pouco isso que afirma o autor, quer dizer, isso acontece, né, nas artes, nas ciências, enfim, com seres humanos em geral que, num campo ou no outro, nos esportes, enfim, seja qual for o seu campo de atividade, conseguiram notoriedade, conseguiram fama, prestígio, né? Enfim, ser respeitados, conhecidos. Né? Fica-se com a sensação de que o indivíduo já nasceu pronto e acabado e que foi sempre daquela forma, né? E que ele foi sempre desde o começo meio que predestinado para aquilo. Bom, isso é uma visão que nós temos a posteriori, né? Uma vez cumprida a missão por parte daquela pessoa, fica-se muitas vezes com essa sensação, né, de que ela nascera predestinada para aquilo. Mas em muitos casos, na maior parte deles, certamente, e no caso do Chico não foi diferente, quer dizer, houve muitas indas e vindas, marchas e contramarchas, incertezas, dúvidas, percalços de ordem diversa, quer dizer, né? A coisa não é assim tão simples quanto pode parecer ao primeiro momento. Esse mentor, referindo-se a Emmanuel, ou Emmanuel, é figura-chave na vida de Chico desde que apareceu para ele na na beira de um açude em Pedro Leopoldo, em 1931. A primeira imagem do guia vista por Chico foi a de uma cruz luminosa. O rapaz precisou franzir os olhos para perceber, entre os raios, a poucos metros, a figura de um senhor imponente vestido com a túnica simples. Vestido com a túnica típica de sacerdotes. Enfim, esse momento, inclusive, é retratado, né, no filme sobre Chico Xavier, enfim,
quando Emmanuel então o encontra e propõe a ele, né? Olha, né? Você quer mesmo trabalhar nisso, né? Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, foi o que respondeu Chico. Aos 21 anos, Chico começaria a entrar na sua maioridade espiritual, depois de ser apontado como louco e mal assombrado por amigos e parentes, e de causar sensação nos círculos mais íntimos ao colocar no papel, de olhos fechados, desde os 17 anos, mensagens vindas de outras dimensões. Com a ajuda de Emmanuel, ele entenderia melhor sua missão. Você não será desamparado, garantiu o guia nessa primeira conversa, mas é preciso trabalhar, estudar e se esforçar no bem. Para se dedicar à mediunidade, Chico deveria respeitar, segundo Emmanuel, 3 pontos básicos: disciplina, disciplina, disciplina. A primeira meta, 30 livros para começar. Palavra de Emmanuel. Repetindo aqui palavras de Chico Xavier, ele diz: em 140 linhas, isso já na página 36, Chico descreveu esse ambiente sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde não se pode pensar em letras, e fez questão de descrever a intenção de fazer um nome. A dor há muito me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda estimadas neste mundo. Né? O Chico ali, no caso, nessa época, trabalhava na venda de um tio, né? Enfim, atendia ali na mercearia, né? X horas por dia, e à noite, então, certos dias da semana, se dedicava a psicografar. Né? Antes da aparição de Emmanuel, enfim, a vida era bastante atribulada, né? Se dividir entre tudo isso, né? Essa luta constante, né, para ganhar o pão, né? E ele fez questão então de descartar a intenção de fazer nome, né? Enfim, não tinha essa pretensão, né? Bom, antes da aparição de Emmanuel, quando ainda escrevia textos sem assinatura, Chico sentia uma pressão na cabeça, como se um cinto de chumbo comprimisse seu cérebro, e um peso no braço direito, como se ele se transformasse numa barra de ferro e fosse arrastado por forças poderosas. Nessa passagem aqui do livro é bastante interessante, que o autor vai descrever, e aí repetindo palavras, né, do próprio Chico à época, né, ali meados dos anos 1930 mais ou menos, as sensações físicas, né, os sinais e sintomas que Chico exibia quando, né, enfim, passava a receber mensagens dos mortos, né, ou enfim, dos espíritos desencarnados, né, seria melhor dizer. E isso é muito interessante porque a sintomatologia, digamos assim, né, se assim podemos nos expressar, essa sintomatologia mediúnica, né, não é algo muito, ao que me consta, né, muito estudado, muito reportado em muitas obras, né? Enfim, fala-se muito sobre a mediunidade, o médium de efeitos físicos, o médium escrevente, audiente, vidente, etc. Faz isso, faz aquilo, mas o médium, o próprio, né, o possuidor desse dom, o que realiza todas essas proezas, por assim dizer, como ele se sente, fisicamente falando, né? Ele ouve vozes, ele escuta um zumbido, ele vê luzes, ele se sente mal fisicamente, o seu coração dispara. Como é isso, né? Como é essa fisiologia perispiritual, né, se assim podemos nos expressar, com relação ao médium, ao ser encarnado e que está ali a atuar, né, como intermediário com espíritos desencarnados, interagindo de alguma forma com espíritos desencarnados. Essa é uma temática ainda pouco explorada, e nessas passagens, então, reproduzindo aqui palavras do próprio Chico, informações fornecidas por ele, ou textualmente até as suas palavras, o autor então nos dá um sabor, né? Nos traz informações valiosas com relação a isso. Em outros momentos, escrevia como se alguém lhe ditasse as mensagens, e enquanto colocava as palavras no papel, experimentava no braço a sensação de fluidos elétricos e no cérebro vibrações indefiníveis. De vez em quando, esse estado atingia o auge e Chico perdia a sensação do próprio corpo. Como explicar esses fenômenos?
O texto assinado por Chico, publicado na primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, ao lado de uma foto do autor enfiado numa gravata borboleta, terminava com um recado quase profético do escritor a todos os leitores. Em alguns despertareis sentimentos de piedade, e noutros risinhos ridicularizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nestas páginas humildes. Um desses que haja, entre 1000 dos primeiros, e dou-me por compensado do meu trabalho. Muito mais do que uma obra literária, Parnaso de Além Túmulo poderia ser lido como um embuste, imitação dos diferentes estilos dos poetas mortos, ou como uma prova da sobrevivência do espírito. E foi assim, das duas maneiras, que um dos jornalistas e escritores mais respeitados da época avaliou o livro publicado pelo Matuto de Pedro Leopoldo. No caso aqui ele está se referir a Humberto de Campos, que posteriormente, inclusive, vai, enfim, manifestar-se através da mediunidade de Chico, escrever obras, Existem umas tantas publicadas, inclusive a própria família do Humberto de Campos vai processar Chico por direitos autorais, coisa que o valha, E há um livro publicado, inclusive, A Mediunidade nos Tribunais, salvo engano, Comentaremos até sobre ele em outro momento, em outro vídeo. Mas, enfim, um misto ali, de perplexidade e desconfiança, acolheu essa obra, Parnaso de Além Túmulo. Mais adiante, então, nessa altura, já na página 42, doação, aceitação, sentimento de missão. 3 dons que Chico deveria exercitar à exaustão, todos os dias, sem reclamar e sem nunca, em hipótese alguma, obter qualquer vantagem financeira. Mediunidade e dinheiro, repetia Emmanuel, eram incompatíveis. Quando Clementino desembarcou em Pedro Leopoldo, no caso aqui o autor está fazendo referência ao jornalista, que é mencionado lá no começo, e que vai fazer então uma das primeiras reportagens, se é que não foi a primeira realmente, enfim, de grande envergadura, com Chico Xavier. E no caso é essa primeira reportagem que o autor vai se dedicar aqui, nas primeiras páginas do livro. No caso, o jornalista é Clementino de Alencar, que fez uma matéria para o jornal o Globo em 1935. Bom, quando Clementino desembarcou em Pedro Leopoldo, o médium dava os primeiros passos nesse terreno movediço da mediunidade, e sofria com as cobranças do pai, inconformado com a recusa do filho de ganhar alguns tostões, a mais com os visitantes que não paravam de chegar em busca de orientações do outro mundo. Se cada um trouxesse pelo menos uma galinha para a gente, lamentava João Cândido Xavier. O galinheiro no quintal vivia as moscas. Era este universo, muito mais desconhecido do que hoje, que Clementino de Alencar começava a investigar num Brasil católico, apostólico, romano, em que espiritismo era visto como feitiçaria e esconjurado por muitos como blasfêmia. A pasta de papelão, com os escritos do jovem médium mineiro, uma farsa, chegou às mãos do repórter pouco depois da primeira conversa com Chico. Recolhido no seu quarto de hotel, Clementino sentiu o coração disparar enquanto manuseava as mensagens de Além Túmulo. Palavras então do jornalista. Nossos olhos correm há um tempo curiosos e ansiosos sobre aquelas páginas incríveis que o caixeiro bisonho e humilde afirma ter recebido em transe do mundo das sombras invisíveis que ficam para lá dos limites das nossas percepções normais. A foto publicada na segunda reportagem da série mostra Chico Xavier em ação na venda do Zé Felizardo Sobrinho. Atrás do balcão, ele pesa grãos numa balança, acompanhado pelo patrão e por 3 crianças interessadas em aparecer no Jornal do Rio. É noite. A terra volve.
e lúcido, entro em relação com o mundo onde concentro o espírito na queixa atordoadora da prisioneira, da perpétua grade, a misérrima e pobre humanidade, aterradoramente sofredora. Pelas mãos do caixeiro que pesava arroz na venda da esquina, o poeta Augusto dos Anjos afirmava, ao escutar a humana dor, e o que ele escutava não era nada empolgante. Os uivos dos instintos jamais fartos, as dores espasmódicas dos partos, a desgraça dos úteros falidos. Enfim, fazendo referência então à reportagem que continuará, né, no próximo vídeo, vamos continuar nela, mas enfim, essa primeira parte do livro, boa parte dela, já estamos nessa altura, página 44, né, é dedicada a descrever aqui a interação, né, do jornalista Clementino de Alencar, do jornal o Globo, que em 1935 foi a Pedro Leopoldo e ficou lá por mais de 2 meses, pensava em ficar poucos dias, terminou ficando por mais de 2 meses, para conhecer mais e melhor a mediunidade de Chico Xavier e então a poder reportar isso melhor aos seus leitores, né? Chico nessa época ainda muito jovem, né? Enfim, 25 anos, né? Durante muito tempo escreveu sem identificar-se, né? Mas enfim, depois já com o auxílio de Emmanuel passou a produzir um volume maior de obras, né? Um dos textos mais impressionantes da pasta aqui de Chico, né, com a série de materiais, enfim, de mensagens psicografadas que ele havia entregue ao jornalista, né? Um dos textos mais impressionantes da pasta tinha a assinatura de Emmanuel, o guia espiritual de Chico. Clementino leu e releu a explicação sobre o modus operandi, palavras de Emmanuel, dos espíritos e sobre como eles atuariam sobre o médium, né? Então Emmanuel, em uma de suas mensagens, teria esclarecido, né, como é que os espíritos atuam sobre os médiums, né, para enfim haver a psicografia. Enviam aos homens a sua mensagem luminosa dos cimos resplandecentes em que se encontram, e formulando o desejo de ação nos planos da materialidade, a sua vontade superior atua imediatamente sobre o cérebro visado, o que se encontra em afinidade com as suas vibrações e através de forças teledinâmicas, as quais podeis vagamente avaliar com os fluidos elétricos, cuja utilização encetais em face do vosso mundo. Influenciam sobre a natureza do sensitivo, afetando-lhe o sensório, atuando sobre os seus centros ópticos e aparelhos auditivos, desaparecendo perfeitamente as distâncias que se não medem. Na alma do sujeito, começa então a se operar a série de fenômenos alucinatórios sob a atuação consciente do espírito que o guia dos planos intangíveis, né? Depois de mergulhar nessa literatura fantástica, Clementino foi à casa onde Chico morava com 2 irmãos e irmãs, quase todos menores. Uma residência tão pequena e tão pobre no seu mobiliário que ali se não podem realizar as sessões espíritas. Descreve assim o jornalista Clementino. Descreveu assim então onde residia Chico, o jornalista Clementino. Ficaremos então por aqui. Estamos a essa altura já na página 47 do livro, né? E então mais insights, mais informações acerca, né, de como se dá a mediunidade, né? E das dificuldades que ela encerra, né? Enfim, de tudo aquilo que a envolve, vai sendo fornecida então pelo autor através, né, do resgate dessa reportagem, dessas matérias do ano de 1935, né, que vão sendo aqui de passagem, né, mencionadas, tá certo? Muito obrigado então para aqueles que estiveram conosco. Continuaremos, é claro, né, a trazer esses exercícios com comentários, análises, etc. É um livro do qual, inclusive, quem não leu ainda, enfim, para aqueles que não leram, recomendamos, né, a sua leitura, tá certo? Mas enfim, continuaremos a trazer aqui os excertos com análises, comentários, etc., para que mais essa obra possa ser, ainda que em passos largos, né, relativamente largos, possa aqui ser comentada, né, e, tanto quanto nos seja possível, também analisada, interpretada, né,
Enfim, esperamos com os nossos comentários trazer alguns acréscimos também a título de análise, a título de interpretação. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se, né? E até o vídeo então que dará continuidade à análise então do livro. Perfeito? Muito obrigado. Até a próxima.